Alexandre Saboia, né? Como o Bernardo já falou aí, eu trabalho aqui na Globo já tem bastante tempo. Eu entrei como estagiário em 2002, aí tive uma passagem pelo mercado por uns 2 anos e voltei. Até eu voltei aí uns 15 anos de Globo.com, que agora é a união da empresa aí, né? A gente mudou um pouco, mas eu sou full stack developer, me formei lá na PUC e já trabalho há uns 12 anos aí com metodologia ágil e em equipes ágeis. Sou o Breno. Eu não tenho tanto tempo de casa igual o Saboia. Eu entrei na Globo ano passado e vim aí ajudar o Saboia e o resto do time com o desenvolvimento aí do Cartola. Mas antes do Cartola já trabalhei com um monte de coisa aí, com .NET, Python, desde React, sei lá, de 2014, eu acho. E já bastante tempo aí na estrada de desenvolvimento. Tem meu Twitter aí, se quiserem me seguir depois. Opa. Pô, acabei com a surpresa aqui da parada. Porra. Essa aí. Tem o meu Twitter aí, se quiser seguir depois lá e mandar pergunta depois, você pode mandar lá que a gente tenta responder. Boa. Aqui é só uma passada aqui nos logos que a gente já teve o Cartola, assim, o pessoal fala em Cartola, pensa e tal, imagina que o Cartola é um produto que tem pouco tempo, né? Mas a gente criou uma timeline aqui para a gente ver mais ou menos quanto tempo tem o Cartola. Assim, o Cartola tem já 15 anos aí de existência, ele foi criado ali em 2005 para ser um sisteminha para fazer esse fantasy de futebol, né? Que a gente pega o que acontece no jogo de futebol, com aquelas marcações de falta, cartão, que a gente chama de scout, e a gente calcula isso por uma pontuação e os times têm uma pontuação e eles entram nas ligas e dessas ligas tem alguns rankings que os times disputam entre eles. Ao longo desse tempo, o Cartola cresceu bastante, assim, 2019, 2014, tem umas marcações aí, o Cartola veio numa crescente, só que agora, de 2015 para cá, a gente teve um aumento muito grande. 2016 foi um ano muito de virada aí para o Cartola, foi o ano que começou todas as inserções na TV, né, da TV Globo e tal, e o Cartola começou a ficar mais famoso. No ano de 2017, a gente teve o recorde de times que jogaram na temporada, né, 9 milhões e 200. Esse ano, a gente terminou agora 2020, esse ano que passou, né, que terminou em 21, a gente terminou com 8 milhões e pouco, então é um pouco menos do que o nosso recorde, que foi em 2017, mas a gente aumentou a nossa base de Pro para 430. Um ponto legal do Cartola é que o Cartola agora tem um aplicativo nativo, né? Então acabou virando um pouco o acesso todo do Cartola para os aplicativos, como padrão de mercado, né? Então 90% mais ou menos dos nossos acessos são via mobile. Então o pessoal usando o aplicativo. E no momento das parciais, a gente chega perto de 95%, que é a hora que o cara está consumindo ali aqueles pontos do time, né? Vendo o jogo está rolando na TV e ele está consumindo ali o Cartola. Um dado legal aí, em 2019, a gente conseguiu aí ter 7 milhões de aparelhos Android, de usuários Android, 7 milhões de Android e 1 milhão aí de iOS ativos no mês, que é um dado bem forte, assim. Vamos para a evolução, assim, vou mostrar um pouco da timeline, da evolução aqui do Cartola, desde um período que foi criado até agora, para mostrar um pouco do que a gente tem feito atualmente. Então, vou mostrar um pouco da arquitetura que é 2005 a 2009. O Cartola, nessa época, era um site assim, meio verdão, esquisitão. Era um site meio que para parecer um jornal, assim, mas tinha a mesma dinâmica que tem atualmente. Esse site ele era feito em Java, né? Ele era um Java com servlets, que tem controles dinâmicos lá, e um banco Oracle, e tinha todo o processamento da rodada, né? Quantos pontos que você fez, qual a posição do ranking que você ficou na liga e tal,
era uma procedure, né? Uma procedure dentro do banco. Isso tiveram diversos problemas de escalabilidade, tanto para essa procedure, que era dependente diretamente do banco, e até escalar a questão do Java ali com servlets. E o site foi meio que criado para rodar nos celulares desse jeito, né? A primeira ideia do Cartola era rodar o site no WAP, para o cara ficar consumindo ali futebol quando estivesse em qualquer lugar. Essa era um pouco a visão da época. Aí não deu muito certo, acabou sendo criado... Isso. Acabou sendo criado aquele site verde lá, que foi um spin-off para ser usado como um site web, né? Você lembra mais ou menos quanto tempo levava o processamento dessa rodada? Então, o processamento de rodada nessa época aí, às vezes, nem rodava num dia, né? Demorava ali 12 horas, 20 e poucas horas, dependendo se tivesse algum problema, que a atualização era feita de uma forma sinistra, assim, pode dizer. Era bem um processamento pesado e com vários pontos com vários pontos que poderiam ser otimizados, né? Nessa época não se tinha essa visão. Em 2010 para 2015, o site já passou por uma bela mudança, né? O site ganhou uma cara um pouco mais branca e um pouco mais friendly também, assim, bem amigável, para também atrair outro tipo de usuário. E também uma mudança na arquitetura. A gente mudou nessa época para uma arquitetura centrada no game ainda, mas que tinha componentes também mais modernos, que eram ter uma API para dar suporte aos apps que estavam nascendo nessa época. Então, a gente acabou fazendo uma arquitetura mais centrada ali, nessa época era em Python, né? Usava Tornado e controles dinâmicos para retornar isso tudo. A gente usava essas tecnologias aí, cada caixa dessa laranja é mais ou menos um sistema, né? Um sistema, o game que a gente chama, que era o sistema que era desenvolvido lá em Tornado, com Python com Tornado, que rodavam controles dinâmicos lá. Tinha API também, que era no mesmo modelo, que entregava JSON, mas era separado, porque tinha uma especificidade do mobile nessa época. Tinha uma atualização que também era em Python. Oi, pode falar. Não, foi, nessa época o game, no caso, o Python renderizava tudo, assim, né? Renderizava front-end, não tinha na época SPA, nem nada, assim. Isso, a gente tá falando de 2010 ali, que não tinha nada, era um controller que renderizava o template direto, né? Atualização, que era um processo Python também, que era feito, e o admin que rodava também uma central de administração para a gente controlar o game. Nessa época a gente descobriu o Nginx, né, que era pouquíssimo usado aí até no mundo aí, e a gente trouxe esse cara para a Globo, que botou ele para dentro e viu que ele era bem performático. Hoje a Globo é quase toda aí em Nginx. E teve uma mudança significativa, que foi o uso do MySQL. A gente saiu do Oracle e passamos a usar o MySQL. Uma outra parada que a gente ganhou pra caramba foi a ideia da gente ter boxes, né, para a gente ganhar com escala. Então, naquela época a gente não tinha essa questão que é escalar na cloud aí, botar um autoscale, a gente não tinha isso. Então a gente criou meio que uma caixa que tinham todos os componentes do Cartola, que a gente conseguia instanciar rapidamente, caso necessário. O Cartola, como sempre foi muito, muito acessado, né? E aí a gente conseguia, a partir de uma instanciação do pessoal de infra, né, de criação de máquina lá, rapidamente instanciar dentro de um pool do Cartola mais instâncias e responder aquela demanda que estava rolando. Falando um pouco mais da atualização do processo de cálculo lá, de cálculo de pontuação dos times e ranking, a gente tinha um processo Python que era dividido em vários multiprocessos, né, processo filho desse processo, que dava uma cara de multiprocesso para atualização. Isso aí a gente ganhou muito no tempo. Assim, a gente passou a entregar o processamento que demorava ali suas 12 horas, às vezes um dia, para a gente rodar em 3, 4 horas. Então, até há pouco tempo a gente usou isso. Até há pouco tempo. Tem 2 anos que a gente vem tentando sair desse cenário aí.
Aí, chegando mais para os dias atuais, né, de 2015 para 2020, a gente já tem essa migração para o site que vocês conhecem, né, que para quem conhece Cartola, esse é o formato do site atual. É um site multi-device que tem a web também funcionando como web mobile e também com apps nativos, né? Então, logo nessa guinada aí para apps nativos, a gente percebeu que tinha uma grande oportunidade da gente mudar um pouco essa arquitetura que a gente trabalhava, que com controles dinâmicos respondendo lá o jogo com seus templates e tal. O que a gente fez foi passar a API como centro da arquitetura e toda a regra de negócio, todas as coisas ficam presas dentro dessa API, e aí não teria diferenciação para se fosse um SPA ou mesmo um app nativo ou alguma outra página, alguma outra coisa que quisesse usar os dados do Cartola. Então essa foi a mudança mais significativa dessa época para cá. E aí essa versão, a gente já começou a construir ela pensando em não rodar mais templates, né, porque se a gente fizesse aquela execução de controles lá, que deixa entrar no Tornado, ela é custosa, né? Ela tem um custo, porque é meio que a requisição dinâmica, bate lá no server, ele tem que responder. Já no caso do SPA é uma diferente. Já fica ali, é uma single page que fica fazendo requisição para uma API, e ele pode ficar ali tempo sem fazer requisição. Então, a gente conseguiu usar o Angular nesse caso, inicialmente, o Angular, e a gente passou por uma migração da API que a gente tinha em Python. A gente matou toda aquela parte do game ali que tinha Tornado e tal, a gente matou a parte dessa aplicação, e passou a ser uma API toda em Golang, usando aí os mesmos componentes aí com Nginx, continuando com MySQL e usando o Memcache pra caramba. Atualizando um pouco aí para os dias atuais, a gente já startou uma migração, né? A gente tem uns 2 anos aí que a gente vem migrando o Cartola para componente React e também a parte da atualização lá, daqueles cálculos de times e ligas lá, dos rankings, que eu tinha mencionado que era em Python, multiprocesso. A gente fez a mesma coisa agora com o Go, só que usando a Cloud. Então, a gente, ao invés de criar a máquina e tal, a gente consegue spawnar processos dentro das próprias instâncias da API do Cartola para fazer esse processamento que a gente precisa. E aí a gente caiu para uma média aí de 50 minutos aí, de atualização de rodada. Então o usuário tomou um susto aí quando abriu esse ano, que a gente estava bem rápido. Então foi bem bacana essa experiência aí. Vamos descer um pouco aí para o back-end. O back-end a gente tem uma stack bem enxuta, né, comparada a outros produtos aqui da Globo. O Cartola usa aí o Rapaz, que a gente chama de Rapaz, né, que é o Reverse Proxy as a Service, que nada mais é que um Nginx, uma instância de Nginx aí que fica na frente das requisições, lógico, atrás do load balancer aí da Globo. Que a gente também usa o Galeb, que é um router aí, um router de level 7, da camada 7, que garante todo o roteamento aí das requisições do Cartola, e a nossa API que fica dentro do Tsuru, né, que é um plataforma as a service aí, com containers Docker, que gerencia os containers Docker que a gente utiliza aí para subir as units do Cartola, né, as unidades lá do Cartola. É um pouco mais complexo do que só aquilo, né? Assim, a gente tem uma máquina física que tem VMs dentro dessa máquina física que rodam instâncias da API do Cartola, e o router consegue gerenciar essas conexões aí para onde ele tem que jogar, caso dada a demanda aí do Cartola. E vai ficando um pouco mais complexo se a gente for ver que a gente, para escalar o Cartola completo, tem que escalar todas as caixas, né? Então a gente tem um balanceador de front-end ali que faz a distribuição entre diversas instâncias de Rapaz aí do Nginx, que também tem um balanceador de back-end que faz o balance para múltiplas instâncias aí do Galeb, que faz aí o proxy para as unidades aí da API do Cartola. Então, o fluxo esse aí bem mais detalhado. Dentro da API, especificamente, a gente utilizou essas tecnologias, né? Go, o Nginx, a gente usou Redis também, com Redis
com Memcache e MySQL. Na fase que a gente estava para essa parte da migração, que muita gente se interessa, né, sobre essa questão de mudança de linguagem e tal, a gente rapidamente, assim, em testes iniciais, a gente tinha destreza grande em escrever em Python, e a gente conseguiu ali, numa rota específica, numa mesma máquina, atingir perto de 4.500 requests por segundo. Já uma escrita que a gente fez em Golang do mesma coisa, buscando do mesmo jeito. Um teste comparativo, né? A gente teve uma resposta de 14 mil, isso a gente sem saber escrever muito bem em Golang. Então, nessa hora, a gente viu que a gente estava realmente lidando com uma linguagem que tinha outra dimensão aí do Python. Então, a gente observou bastante a questão de concorrência e o aproveitamento dos recursos, né? Os processos do Go, eles se exauriam, né? Tipo, o CPU da máquina ia lá em cima e o Go continuava ali respondendo até ele começar a degradar e tal, mas se parasse o acesso, ele voltava a responder. Já o Python, quando tinha algum lance desse, ele chegava perto dos 30 e poucos por cento de CPU e ficava travado ali, e se a gente aumentasse ainda mais a carga, o Python meio que quebrava e só restartando o processo que funcionava. Então, o Go, a gente observou essa vantagem também. Isso representou, na época, uma economia de 40% em CPU, né, uma mudança, e naquele ano que eu falei, do ano de 2017, que foi o nosso maior ano aí de conexões e tal, nosso maior ano, a gente foi em 23%. É claro, agora o Cartola cresceu bastante, né? Então esses números já estão... a comparação até fica um pouco difícil. Por quê? Porque a gente teve aqui... Agora, olha a quantidade que a gente conseguiu crescer de conexões. Assim, em 2015, a gente tinha 140 mil conexões nos servidores do Cartola. Em 2016, 1,1 milhão. E olha a quantidade de requests por segundo. Então, assim, a gente acabava que a gente tinha muita conexão, só que a gente prendia também muita gente aqui. Depois que a gente mudou ali para entregar mais rápido, né, para fazer o Cartola ser mais rápido, agora em 2020 a gente conseguiu baixar essa questão de conexão, a gente tem bem menos conexão, só que a gente continua entregando uma quantidade de requests por segundo ainda muito alta. O ponto que eu quero só destacar aqui é que a quantidade de requests por segundo ali naquele momento podia ser... O tempo de resposta está muito alto também. Então, acaba que o usuário, no final, ele não fica tão satisfeito, né? Acaba com um problema. E usuários simultâneos também a gente vê aumentando bastante ao longo do tempo. Você vê aqui que esse ano a gente bateu aí 1,3 milhões de usuários simultâneos aí, no Google Analytics, que é um número bem representativo aí. A gente monitora tudo, a gente tem dashboard para tudo que é jeito. Esse gráfico aí é um grafana que a gente tem dos acessos que a gente tem em um dos nossos Nginx, lá de uma farm de Nginx que a gente tem. Você vê que o acesso está em 40K, assim, é um dia bem movimentado esse dia aí. Então, você vê também que a nossa aqui está em 30% do consumo com 40K, então ainda tinha bastante para dar. E a gente também monitora os logs, né? Faz bastante monitoração de log, ou olha, faz uma análise um pouco mais legal aí em cima dos logs. Esse dia é bem engraçado, a gente teve um dia aí do dia 12 de agosto desse ano, do dia 13, se eu não me engano, 20 e poucas horas de diferença de mercado, né, na hora da parcial aí, e a gente chegou aí passamos de 1 bilhão de requests. Essa aí, a gente fazendo a conta aí, dava perto de 50, acho que 50 mil de média. Era isso o cálculo. Então, assim, você vê como é acessado, né? Breno, se tu quiser falar, tu me interrompe, velho. Tô aqui, tô tocando. Tô tocando aqui, foi mal. Foi mal. Isso aí eu eu posso manda bala. Dividir um pouco aí. Vai lá. Esse aí foi uns casos de uso que a gente teve que pegar umas estatísticas, porque que a Saboia estava explicando que nos momentos de parcial, né, tipo quando o jogo está rolando, muitas das nossas requisições são de leitura, né? O usuário meio que não consegue fazer alteração de estado na aplicação do Cartola quando o jogo tá rolando, né? Tipo, ele só consegue ver a pontuação e tal. Então
é tranquilo de cachear as coisas, mais ou menos tranquilo de cachear as coisas para a gente conseguir dar gás, conseguir esses números absurdos de requisição por segundo. Mas esse, por exemplo, antes do mercado fechar, tipo, geralmente o nosso maior pico de realmente de transação mesmo, de escrita no banco, é meio que meia hora, 15 minutos antes do mercado fechar. E aí a gente pegou uns dados passados aí dessa temporada aí, de 2020, 2021, nos momentos mais intensos aí, e a gente pegou uma média aí mais ou menos de pico de 700 requests por segundo, então tipo é uma requisição transacionada lá numa tabela, em várias tabelas no MySQL. Então a gente consegue responder tranquilamente, assim, a gente responde 700, 800 requests por segundo. E acho que semana passada a gente fez um teste de carga nesse endpoint aí, a gente conseguiu escrever 4.000 requisições por segundo. Com observação aí de que, como a gente vai passar aí um pouco mais a arquitetura do MySQL, a gente tem um banco líder e várias réplicas do MySQL de leitura. Como a gente escreve, tipo, quando vem muita porrada de escrita, assim, a gente acaba tendo meio que um atraso de replicação, né, no sinal de leitura. Mas o sistema aguenta, ele fica de pé e aguenta. O legal de falar aí é porque a nossa escalação não é uma simples escrita, né? Como está ali, é uma escrita em multitabela. A gente faz várias operações, né, para transacional aí para suportar essa carga e também os usuários ficarem satisfeitos com a própria escalação, né? Porque quando você recebe o ok lá que o seu time foi escalado, você tem toda aquela parte de histórico feita, a gente faz alguns processos aqui dentro para garantir que também você tenha certeza da sua escalação e você consiga consultar algumas outras coisas para caso você queira, né? Consultar como foi um deparo de uma escalação para outra, a gente guarda um histórico e tal. Então esse é importante. Se quiser pular o slide, né? Não, vamos embora. Fala aí, quer falar? Fala aí. Então aí, tipo, como é que a gente faz para aguentar aquele momento dramático lá das parciais, quando vem, tipo, milhões de usuários pedindo para ver a pontuação, né? Então, tipo, quando o usuário vem com a requisição, não sei se tu quiser pular o slide aí para dar as setinhas aí. Então, tipo, a gente cacheia muita coisa, a gente tem várias camadas de caching. Então, quando chega a requisição, bate lá na API do Cartola, se ele não tem alguma coisa cacheada local no main cache, a gente faz uma requisição pro main cache e vê, tipo, main cache tem esse dado aí da pontuação para o usuário. Se ele tiver no main cache, a gente pega e retorna de volta e já responde com o cache HTTP, com o cache control e um MaxAge determinado, que aí ele consegue cachear tanto no front-end ali do Nginx do rapaz, e cachear também no usuário. Tipo, as nossas apps, Android, iOS, web, eles respeitam o MaxAge, então eles não ficam assediando desnecessariamente a API e causando requisição que vai responder a mesma parada, né? E aí, tipo, beleza, e aí se o main cache, se não tiver no main cache, de volta na API, aí ele bate no MySQL, é uma questão que vai custar bem mais, né? Vai lá no MySQL, pega o dado e salva no main cache para as próximas requisições. Não ter que descer para o MySQL, porque é uma requisição bem mais custosa. Algumas coisas que a gente tem, por exemplo, dados de parcial, de atleta e tal, e alguns outros casos de uso, a gente faz o que a gente chama de pré-cache, né? Que a gente aquece o cache com algum worker que roda em background, para a gente não ter que nem ir no MySQL. Então, é uma estratégia que a gente faz com algumas APIs nossas, que ele nunca bate no MySQL, ele sempre vai ir no main cache, porque tem um workerzinho por trás, que está sempre atualizando o dado lá na chave do main cache, ou do Redis, para não acontecer isso. Não bater no MySQL, ou então não bater no, por exemplo, alguma API de back-end da Globo, Globo ID e tal.
A gente cacheia muita coisa no main cache com esses workers que rodam em background também. Essa estratégia assim, é principalmente para a gente chegar no que a gente preza, né? Que é o retorno aí na hora que você consulta uma API nossa, o retorno ser com tempo de resposta muito baixo. Então a gente busca ali acima de 30, 20, 25, 50 milissegundos, já é uma questão já que a gente tem que olhar a rota, né? Então a gente já fica bem preocupado com isso, porque quando a gente tiver aquele volume lá de 1,3 milhão de usuários simultâneos, isso vai ser o nosso calo, né? Ele vai pegar no nosso pé justamente pelo esse tempo de resposta aí. Galera, deixa eu só cortar vocês rapidinho, daí pedindo para vocês irem encaminhando aí, faltam mais ou menos uns 5 minutinhos aí para fechar, que aí a gente segue a programação direitinho, mas pelos comentários aqui da galera que tá curtindo demais, a gente já vai ter que pensar em alguma forma de receber vocês de outra forma para, cara, vamos receber no Globotech aí, vamos fazer um outro evento, porque o foco no Cartola é absurdo, a galera tá doida aqui. Mas mandem ver aí, mais 5 minutinhos aí. Não, vou passar aqui. Não, a gente usa uma estratégia de cacheamento também bem particular, né, que a gente cacheia os objetos pelo ID, né? A gente cacheia mais os IDs do que os próprios objetos e aquelas páginas todas de resposta, porque a partir do momento que você cacheia o objeto, é mais fácil de você limpar, né? Se você cacheia uma página inteira, qualquer dado que é alterado ali numa página, você tem que... vai ser mais difícil de você limpar. MySQL, só para dar uma visão mesmo, como o Breno falou ali, que é desse lead follower que a gente tem, a gente usa um VIP de scripting de leitura para fazer isso. Então a gente tem o poder de leitura e aumenta bastante. Cara, vou entrar aqui nessa parte aqui do back-end. Opa, passei. O Cartola tem várias dependências, né? Tem Elasticsearch, GlobalID, que a gente usa por login do usuário, Tambor, a gente o SDE, que é esse verde, é o Serviço de Dados Esportivos aqui da Globo, que responde às informações de esporte que a gente tem, que a gente precisa, né? Tem um barramento também do Backstage que a gente usa para comunicar com outros sistemas. Então o Cartola não vive sozinho, né? Ele tem outras dependências. E aquela questão que eu estava falando da atualização de rodada, que é a atualização que a gente botou na cloud, mais ou menos isso explica um pouco assim, a atualização. A gente tem um processo que roda algumas tarefas, e essas tarefas são divididas entre as instâncias da API do Cartola e controladas ali por algumas filas no Redis que a gente pré-alimenta ali na hora da execução, né? Então, essas instâncias, elas ficam de olho em algumas filas, pegam esses trabalhos e executam e concluem a tarefa. Por isso que a atualização ficou bastante rápida. A gente usa bastante também o Workers, como o Breno falou, de recuperação de atleta, recuperação de dados do time, manipula esse VG pra caramba, e indexa, a gente faz as indexações no Elasticsearch também, está dentro do flow aí da API, em algumas rotas que a gente tem, isso também está dentro. Notificação push também, quando você manda um convite para alguém, esse seu convite que você mandou gera notificação. Um dado bacana, que isso aqui eu acho que é quase um livro aí de cabeceira. A gente trocou, quando a gente tinha aquele problema do Oracle, a gente trocou para o MySQL justamente por isso aqui que fez a gente voar. Assim. Muita gente me pergunta, o MySQL, a gente tem, sei lá, 900 GB já de banco, e cara, o MySQL funciona por quê? Porque a gente faz query simples com ele, quase não faz join, e as coisas que a gente faz, a gente junta na aplicação. Então a gente consulta os dados, e os dados são concatenados dentro da aplicação, né? E a gente faz pouquíssimos updates, a gente usa mais delete e insert para fazer o MySQL, não usar o lock lá e tal. Até naquele momento daquele mostrou lá do momento de salvar o time, né? De salvar a escalação. Porque, naquele momento lá a gente não faz update, né? Se a gente tivesse que fazer um update, imagina locar a tabela, fazer lock de tabela com transação de multitabela e tal, tendo que fazer update, lendo e escrevendo dado, não ia performar. A gente só faz... Naquele momento, basicamente, a gente só faz insert, né? Ou um delete, se precisar, para deletar os dados. Então. Isso. Falar um pouco do front-end,
Toca aí, Breno. Vou só vou acelerar tentar os correr slides. aqui para não atrasar muito, mas hoje a gente está num momento de coexistência de Angular e React. Então, tem bastante coisa ainda em Angular, lá do legado de 2005, mas é AngularJS ainda, aquele antigão Angular V1. Como ele não é mais suportado pelo Google, já foi descontinuado, a gente tem que, uma hora, terminar essa migração aí. Hoje a gente tem algumas coisas já migradas em React. Acho que tem uns prints aí das telas que já estão em React, se quiser dar uma avançada aí. Não, só para falar que... Então, tipo, e tem esse drama aí que, tipo, hoje, por exemplo, no caso do back-end, a gente conseguiu reescrever tudo, né? Tipo, a gente meio que jogava uma bomba lá no Python e reescreveu tudo em Go, né? No front-end a gente não conseguiu parar para fazer isso, então tá meio que nesse momento aí de trocar a roda aí com o carro andando e ter essa coexistência do React com o Angular antigo. Então, como a gente faz isso, tipo, a gente tem dois projetos separados, mas no mesmo repositório. É um monorepo, que a gente chama, é uma palavrinha hype hoje em dia. E a gente tem o legado Angular, e aí a gente tem os componentes registrados como Web Component, o componente React ele é registrado como Web Component. E aí no Angular, então aí a gente está, por exemplo, a gente recebe um componente, a gente dá um nome para ele, a gente passa a store do Redux, e a gente faz o window.customelements lá e define um Web Component. Você pode pular o slide aí. A gente, por exemplo, tem alguns componentes aí que já são escritos em React. E aí, lá no Angular, no router, o que a gente faz? A gente só renderiza ele como se fosse um template Web Component. Então, quando bate a rota lá, o router ainda é do Angular, a gente não tem um router do React. E aí o router do Angular só, tipo, renderiza um template de um Web Component. E aí o React meio que nasce, né, e toma conta do fluxo de renderização. Então a gente tem, por exemplo, que a navbar já é React, mas, por exemplo, essa tela de escalação aí, que é uma tela bem complexa, a gente tinha um plano de reescrever ela esse ano, mas a gente não conseguiu. E aí essa tela ainda é Angular. Tem até o caso hoje, tipo, a gente está tendo uma feature bem grande que vai começar aí ano que vem, né, para a próxima temporada, que a gente a gente não conseguiu reescrever, tipo, o trabalho de reescrever essa tela ia ser tão grande que se a gente fosse parar para reescrever tudo em React, a gente não ia conseguir entregar a feature nova. Então os dramas aí de código legado que a gente tem que se virar com isso aí. Então a gente tem os dados, né, tipo, no Angular gerenciado por services e controllers do Angular, que a gente já programou AngularJS aí, já deve conhecer. E no React a gente usa o Redux e alguns hooks para controlar estado. Basicamente todo o estado está no Redux, mas a gente usa alguns API meio que de hook para usar o estado, para acessar o estado do Redux. E a gente acaba tendo meio que alguns pedaços do estado duplicado, né? Tipo, tem coisa duplicada no Angular e no React. Então isso é meio ruim, tanto para consumo de memória, garbage collector do browser aí, não é muito bom. Mas é a vida. Tipo, não dá. Hoje a gente ainda não consegue resolver esse problema. A gente tem os bundles separados também, então o bundle do Angular é gerado com gulp, a gente não tem um Babel para compilar essas features mais novas do JavaScript. Mas o código React já é tudo moderno, assim, já é Webpack, a gente usa o compilador do TypeScript para gerar o bundle e tal. O código React ele é mais moderno, mas o código do Angular, tipo, quando eu tô codando em Angular, meio que parece que eu voltei no tempo, cara. Eu ainda faço algumas coisas que era meio comum lá em 2015 e tal. Então, esses são alguns desafios aí, tipo, hoje a gente, como eu tinha comentado, tipo, no front-end a gente não conseguiu parar para reescrever tudo,
Teve alguns problemas também, tipo, a gente teve uma certa rotatividade no time antes, até ano passado, assim, tipo, entravam e saíam gente, e cada um meio que com a sua opinião de como que deve fazer as coisas, e a gente não tinha muito processo, a gente não tinha um style guide definido pro código. Então, quando eu entrei, assim, tipo, falou, não, vamos definir vamos botar um style guide aqui. Botei um style guide até bem agressivo, assim, aquele do Airbnb, com algumas customizações. Então, a gente teve que desligar isso do CI, porque esse style guide, tipo, ele reclama tanto que, tipo, a gente não consegue, o build nem passaria, sabe? Então, eu desliguei ele, mas quando a gente abre no VS Code, ele já bota, tipo, às vezes, um arquivo de código lá, tipo, bota tudo vermelhinho, então às vezes que a gente mexe, a gente vai resolvendo os problemas. Pode pular aí. Então, a gente tem o S-Lint, a gente tem o Sonar aí para também fazer uma passada no código para verificar problemas também. Pode passar aí. A gente faz code review, tipo, isso era... agora a gente tá com um time um pouco maior do que a gente tinha até no passado, então agora a gente tem que... todo o processo assim, de merge no master, a gente tem que fazer um code review e tal, então a gente consegue até aumentar um pouquinho a qualidade. E ter, tipo, uma certa padronização no código quando a gente tá commitando alguma coisa. E refatorando, né? Tipo, vai commitar alguma coisa no develop, se abrir um daqueles códigos lá que tá meio ruim, a gente tenta melhorar do jeito que pode. A gente botou também o compilador TypeScript, que o compilador mesmo, às vezes já reclama de várias paradas quando tá meio ruim, e já pega alguns erros em termos de compilação, alguns desafios de performance aí, tipo, como eu tinha dito lá antes. O cache control, isso meio que já é feito automático pela API de fetch do browser, isso a gente não tem que se preocupar, mas a gente está estudando aí usar um outro tipo de cache, que é esse stale revalidate, que ele vai... um jeito diferente do cliente de saber, tipo, a gente define o MaxAge, e aí beleza, tipo, se o MaxAge expirar, o fetch ele vai responder com o dado que está, com o cache que a gente diz que está stale, né, que está expirado, mas no background ele vai mandar uma requisição lá para o servidor e vai dar refresh no cache. E aí fica ainda um pouco mais performático a experiência do usuário, que não tem que ficar esperando a requisição terminar. Aí tem algumas coisas aí que a gente tá para o futuro aí, tipo, botar uma aplicação offline first aí com PWA, salvar as paradas com... não é bem local storage, agora tem acho que é LocalDB, acho que esse slide está meio desatualizado, mas tem algumas tecnologias agora mais atualizadas de storage local no browser, fazer cache local dos assets e tal. Isso vai depender do nosso PO aí, priorizar essas paradas aí. Acho que é isso, né? É isso aí.